É lamentável que tenham existido guerras, é lamentável que ainda existam tantas guerras no nosso mundo. A mensagem nessa manhã não é de forma alguma uma exaltação da guerra ou uma exaltação das guerras, sejam elas quais forem. Tampouco é uma exaltação da bravura por meio da guerra, da bravura que se revela na guerra. Mas é o reconhecimento que muitas lições morais e espirituais podem e são extraídas de episódios de guerras, em meio a guerras. Por que é que as guerras fascinam tanto os seres humanos? Por que é que as guerras atraem tanto? As guerras, elas mobilizam o que há de pior nos seres humanos, aquilo que há de mais destrutivo nos seres humanos, mas, paradoxalmente, também mobilizam aquilo que há de melhor nos seres humanos, a saber, o sentimento de doação, o sentimento de entrega a uma causa que é maior do que o interesse individual, que é maior que o seu conforto pessoal, do que aquilo que lhe diz respeito pessoalmente. As guerras, elas canalizam um sentimento de doação, elas canalizam o sentimento de pertencimento, seja esse pertencimento a um pelotão ou a uma nação, mas aqueles que delas participam sabem que o fazem porque estão lutando por uma causa que transcende o interesse individual, que transcende a própria individualidade. Davi era um guerreiro. Davi era um soldado, foi soldado a sua vida toda. Um homem cujas mãos foram manchadas pelo sangue dos campos de batalha, pelas muitas batalhas que travou ao longo da sua vida. Mas Davi também era um músico extraordinário que tocava a harpa, que acalmava o rei Saul, quando ainda era jovem. Davi também foi o salmista de habilidade extraordinária, um homem com alma de poeta que compôs salmos belíssimos que ainda nos conduzem à adoração, ao louvor a Deus, que tem inspirado gerações na adoração a Deus. Davi foi também o rei, o estadista, o homem habilidoso, um artífice da união das tribos de Israel, da formação daquilo que viria a ser o Estado de Israel. Portanto, Davi é uma personalidade complexa. Ele pode ser estudado sob o ponto de vista da poesia, sob o ponto de vista da estratégia, e na vida de Davi se encontrarão lições preciosas para aqueles que precisam tomar decisões estratégicas nos dias modernos. Davi é uma vida realmente rica. Eu escolhi para a nossa meditação, nesta manhã, uma espécie de fragmento, um retrato, uma cena, um momento de uma das muitas batalhas que o rei Davi lutou ao longo da sua vida. Na verdade, um pequeno texto que lemos ainda há pouco e que faz uma breve apresentação dos valentes de Davi, de um grupo de homens que acompanhava o rei Davi. Na verdade, dessa cena, nós temos duas versões em lugares diferentes das Escrituras. A primeira é essa que nós lemos aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 23. E nesse livro, ela foi inserida após as últimas palavras de Davi. Ou seja, nós conhecemos Davi, o velho, Davi que já está nos últimos dias da sua vida. E lá no livro de Crônicas, no segundo livro das Crônicas, essa mesma memória, ela foi inserida logo após a ascensão de Davi, quando ele foi elevado à condição de rei, quando ele conquistou o trono de Israel. Ou seja, ao fazer um balanço da sua vida, o rei Davi lembrou-se
daqueles homens que estiveram ao seu lado e que tiveram um papel decisivo nas conquistas que ele obteve na sua vida. E no caso do cronista, no segundo livro das Crônicas, logo após ser mencionada a ascensão de Davi ao trono de Israel, o cronista fez questão de registrar os nomes dos valentes que acompanharam Davi naquela conquista. Ou seja, não é por acaso que essa memória, que a lembrança desse episódio foi distribuída nesses diferentes momentos, ou seja, pelo cronista logo após a ascensão de Davi e pelo próprio Davi, mencionado em 2 Samuel, foi registrada ao final da sua vida, quando ele faz uma espécie de recapitulação da sua vida. Faço essa observação pela seguinte razão. Ninguém vence solitariamente, isoladamente. Se vencemos, se conquistamos alguma coisa ao longo da nossa vida, certamente será porque cultivamos relacionamentos fortes, porque tivemos pessoas ao nosso lado que nos apoiaram, pessoas que lutaram conosco, pessoas que nos apoiaram naquilo que nós fizemos, naquilo que nos propusemos na nossa vida. Portanto, tomo o relacionamento de Davi com seus amigos como inspiração para os nossos relacionamentos familiares, inspiração para os nossos relacionamentos no âmbito profissional e até mesmo aqui no âmbito da igreja como irmãos em Cristo Jesus. O episódio lembra-nos que justamente porque as lutas nesta vida são árduas, são difíceis, e porque nós temos na nossa vida momentos que são momentos cruciais, os relacionamentos são importantes, são fundamentais para que consigamos avançar e conquistar alguma coisa na nossa vida. Ou seja, são essenciais aquelas pessoas que lutam ao nosso lado, que nos apoiam, que o fazem com lealdade e com fidelidade. O que é que nós aprendemos com Davi e com os seus companheiros a respeito dos relacionamentos humanos? Em primeiro lugar, na batalha dos relacionamentos, cultive o desabafo. Cultive o desabafo. O texto nos fala de uma incursão dos filisteus, provavelmente logo após Davi ter assumido o reino em Israel, ter sido consagrado como rei de Israel. Era um teste para o novo rei, era um teste para as suas novas responsabilidades. Belém era a sua cidade natal, ali Davi havia nascido, ali havia crescido, ali ele havia sido ungido rei pelo profeta Samuel, mas agora a cidade natal estava sitiada, estava cercada pelos filisteus, eles estavam acampados no Vale dos Refaíns, ou seja, eles estavam a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Era um momento de grande tensão, um momento de provação, de teste para Davi e para os seus soldados. E nessa hora de teste, nessa hora de provação, o rei suspira e diz, no versículo 15, que lemos ainda há pouco: suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Um suspiro que é um desabafo. Um suspiro que é a revelação dos seus sentimentos, das suas emoções, um suspiro que torna transparente a alma daquele soldado, a alma daquele general, um suspiro que torna transparente a alma do grande líder que era o rei Davi diante dos seus soldados. A lição é clara. Se você quer construir relacionamentos fortes, plenos de realização, não tenha medo da transparência e não tenha medo
de usar o desabafo como uma ferramenta para construir transparência. Não tenha medo de desabafar, não tenha medo de desnudar a sua alma. Davi é o mestre por excelência do desabafo. Se nós examinarmos os salmos com cuidado, nós encontraremos nos salmos muitos e muitos desabafos do rei Davi, tornando a sua alma completamente transparente. O desabafo, ele faz bem à alma. Desabafar não é sinal de fraqueza, como às vezes, equivocadamente, nós pensamos. O reverendo Elben Lenz César, que foi fundador e editor da revista Ultimato por muitos anos e faleceu recentemente, num dos seus livros ele escreveu sobre a importância do desabafo na vida do ser humano. Abro aspas, ele diz: o desabafo é tão saudável quanto o lazer. O excesso de ansiedade provocado pelo acúmulo de problemas, dificuldades, decepções e frustrações desmancha qualquer esquema de felicidade pessoal. Os casos mais graves podem levar ao álcool e à droga, podem causar distúrbios emocionais e doenças mentais e podem dar ocasião ao suicídio. A falta de desabafo faz mal à alma e ao corpo, não só ao sistema nervoso, mas ao sistema circulatório, respiratório e digestivo. O desabafo é uma necessidade e uma possibilidade, termina o autor. Desabafar é sinal de inteligência emocional. Mas por que nós não desabafamos? Se é tão importante, por que nós não o praticamos com mais frequência? Porque tememos a transparência. Tememos os rótulos, quem sabe, de fraco, o rótulo de desequilibrado, o rótulo de covarde, de inseguro, de coisas que possam estar associadas negativamente ao desabafo. E porque tememos essas coisas, tantas vezes nós reprimimos as lágrimas, reprimimos aquilo que está no nosso coração e pede para vir para fora. O desabafo, ao gerar a transparência, ele não afasta as pessoas. Às vezes, equivocadamente, nós pensamos que se eu desabafar, as pessoas vão se afastar, me julgarão uma pessoa problemática, uma pessoa complicada. Não, o desabafo não afasta as pessoas, mas o desabafo atrai as pessoas, aproxima as pessoas. O desabafo, ou seja, o ato de ter coragem de revelar os seus sentimentos mais profundos, age como uma espécie de imã nos relacionamentos, não repele, mas atrai, aproxima as pessoas. Davi é o general que suspira diante dos seus soldados, dos seus subordinados, é o general que desabafa, mas é aquele que tem uma lealdade sem igual dos seus companheiros, daqueles que estão perto dele. Por quê? Porque ele teve coragem de revelar-lhes a sua alma. E alma atrai alma, transparência inspira confiança. Na batalha pela construção de relacionamentos significativos ao longo da sua vida, não tenha medo de se abrir, não tenha medo de se mostrar, não tenha medo de desabafar. Esse homem, Davi, que teve coragem de suspirar perante os seus soldados, foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Em segundo lugar, na batalha dos relacionamentos, cultive a ternura. Cultive a ternura. O texto nos fala de um seleto grupo de 30 soldados, talvez um pouco mais do que isso, quando nós contamos toda a passagem. Dentre esses 30, 3 são mencionados como valentes: Josebe, Eleazar e Samar. Mais adiante, no texto se fala também de outros 3
mas se menciona apenas o nome de dois, são eles Abissai e Benaia. A ideia da passagem é a seguinte: Davi tinha um círculo de pessoas que eram próximas, que eram íntimas, que estavam mais perto dele, assim como Jesus, dentre os 12, teve também o seu grupo mais próximo, as pessoas que caminhavam de modo mais íntimo ao lado dele. Os 3 valentes ouviram o suspiro de Davi pela água do poço de Belém e de modo impulsivo, de modo ousado, eles avançaram pelo acampamento dos filisteus em busca da água desejada pelo rei Davi. Andaram cerca de 30 quilômetros. Não foi como ir até o bebedouro ali fora. 30 quilômetros. Voltaram com aquela água desejada pelo rei. Pensemos, que gesto irracional, não calculado. Pensem comigo, e se eles fossem capturados? Davi perderia naquele dia 3 dos seus valentes, 3 dos seus melhores soldados. As consequências certamente seriam fortes, terríveis para as tropas. Que benefício havia naquele gesto impensado daqueles 3 homens? Que benefício havia? Nenhum, desse ponto de vista. Mas naquele gesto, aparentemente inútil, havia ternura. E na ternura havia força da lealdade, havia força da doação, havia força da consideração que eles demonstravam por Davi, havia força da união dentro daquele grupo. Em nossos relacionamentos, quer na família, quer no trabalho, quer na igreja, ou em qualquer outra associação, nós precisamos urgentemente, precisamos desesperadamente redescobrir a força desses gestos que nascem do coração, que nascem da alma e não do cálculo. Gestos cheios de ternura, gestos cheios de emoção e, portanto, de significado. Mas para isso é preciso aprender a ouvir suspiros. Mas como fazer isso num tempo em que nós já não escutamos nem mais os clamores? Mas é preciso ouvir suspiros. A grande bravura do nosso tempo é amar, é ter coragem de amar. O grande gesto de ousadia do nosso tempo é ter ternura, porque nós vivemos num tempo de corações endurecidos. Quer relacionamentos fortes? Você deseja relacionamentos significativos na sua vida? Preste atenção nos suspiros ao seu redor. Pelo que as pessoas que estão ao seu redor e que são importantes na sua vida suspiram? Qual é a água do poço de Belém pela qual elas suspiram ao seu redor? Relacionamentos fortes são firmados com base na ternura, na força que há na ternura. Em terceiro lugar, na batalha dos relacionamentos, cultive o sacrifício, cultive o espírito sacrificial. Voltaram os 3 valentes, traziam em suas mãos a água pela qual Davi havia suspirado, a água da fonte do poço de Belém, da qual ele bebera durante toda a sua vida e que naquele momento de provação e privação era tão significativo e tão especial para o rei. Entregaram para Davi aquele presente, aquela oferta, aquele gesto de carinho, e Davi não a quis beber. Preferiu ofertá-la, preferiu derramá-la no chão como oferta para Deus. Aparentemente, essa é uma história de desperdícios. Primeiro, dos soldados que
quase desperdiçaram a vida, correram o risco de perder a vida, avançando pelo acampamento dos filisteus, correram o risco de vida por um suspiro, ou para atender um suspiro de Davi, mas num segundo momento há esse desperdício do rei, que não quer beber a água pela qual ele suspirara, mas prefere derramá-la no chão. Somente na aparência, aquele foi um gesto de desperdício, só na aparência. Há no episódio uma lição preciosíssima para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, que é a seguinte: na grande batalha que é a vida, na grande batalha para cultivar relacionamentos que durarão por toda a nossa vida e que serão sólidos, tenha mais sede de Deus do que sede de poder, de domínio ou sede de manipulação das pessoas. Davi tinha consciência disso. E não só ele tinha consciência, mas Davi deu expressão a isso em inúmeros salmos. Cito apenas um para o seu conhecimento. Assim escreveu Davi: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Isso é sede de Deus, é sede por Deus, é desejo de estar na presença de Deus. Davi poderia ter recebido aquele gesto, aquela água, que levaram até ele como uma evidência do seu domínio, da sua soberania, do seu poder, da sua influência sobre aqueles homens, sobre aquela tropa. Mas Davi preferiu derramá-la como um sacrifício para Deus. Sua sede de Deus era maior que a sua sede de domínio, de controle, de poder sobre as pessoas ou mesmo de fama. Enquanto nós tivermos sede de Deus, nós não teremos sede do domínio das pessoas. Nós não teremos sede da manipulação, nós não teremos sede do controle, nós não teremos sede da fama que possa nos conferir a nossa influência sobre as pessoas. Havendo espaço para Deus na nossa vida, na sua vida, haverá espaço para consideração, para respeito pelas pessoas que o cercam, que estão ao seu redor. Veja o que Davi disse no versículo 17: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, com o perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber e a ofereceu para Deus. A sede de poder destrói relacionamentos. Sejam os relacionamentos no âmbito familiar, os relacionamentos no âmbito profissional, ou aqueles no sentido mais amplo das nações, dos povos. Mas a sede de Deus em oposição, ela constrói relacionamentos, porque ela abre espaço para a doação. A sede de Deus, ela fundamenta amizades que duram a vida toda, amizades que são eternas. Naquele dia, a caverna de Adulão, naquele dia, a fortaleza na qual se escondia Davi, transformou-se numa catedral. E naquele dia foi celebrada a liturgia da amizade, a liturgia da consideração, daqueles homens por Davi e de Davi por eles, e todos voltados para Deus, para que Deus fosse glorificado na vida deles. Termino. O cantor, compositor e escritor Chico Buarque escreveu um livro no início dos anos 90, chamado Estorvo. Não foi um sucesso de vendas o livro, mas é um livro interessante, principalmente no que diz respeito à análise da dinâmica dos relacionamentos na nossa sociedade, no nosso país. O livro começa com um personagem que recebe a visita de um amigo antigo, um amigo que fazia muito tempo que ele não via, mas
recebendo esse amigo que bate à sua porta, ele decide não abrir a porta para acolher o amigo. E o texto, literalmente, a cena, literalmente diz o seguinte: aquele que está do lado de dentro da porta e decide não abri-la para receber a visita do amigo. Ele diz: ele me conhece o suficiente para saber que eu poderia até receber um estranho, mas nunca abriria a porta para alguém que de fato quisesse entrar. Preste atenção nesse final. Eu poderia até receber um estranho, mas nunca abriria a porta para alguém que de fato quisesse entrar. Esse é o retrato, é um pouco do espírito do nosso tempo, no que diz respeito aos relacionamentos. Até falamos de amenidades, trocamos algumas palavras, mas de fato não estamos dispostos a revelar as coisas que são importantes para a nossa alma. Não estamos dispostos a abrir a nossa alma para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que realmente queiram entrar e participar da nossa vida. Essa cena de abertura do livro termina com o seguinte texto: depois de um bom tempo plantado ali na porta, sem que o amigo recebesse, o personagem que está do lado de dentro do apartamento assim diz: agora ele já sabe que é inútil, que não abro mesmo, que sou capaz de morrer aqui em silêncio, posso virar um esqueleto em pé diante do esqueleto dele. Não abro mesmo. Fecho aspas. Chegamos ao final dessa série, ao final dessa mensagem, e eu gostaria de encerrá-la com um desafio prático para você, para mim, para nós, todos nós que cultivamos relacionamentos. E o desafio é o seguinte: tenha coragem de se abrir, tenha coragem de cultivar relacionamentos saudáveis, duradouros na sua vida. E faço a seguinte sugestão para você. Primeiro, cultive o desabafo. Assuma o alvo da transparência, da franqueza nos seus relacionamentos. Não tenha medo que as pessoas da sua confiança, que as pessoas que estão ao seu redor, ouçam os seus suspiros, saibam aquilo que te afeta, saibam quais são os desejos que estão na sua alma, saibam qual é a água do poço que você quer beber, a água da fonte de Belém. Segundo, cultive a ternura. Assuma o alvo de ser terno com as pessoas. Alguém que é importante na sua vida, diga isso para essa pessoa. Você quer presenteá-la, você quer homenageá-la, você quer um gesto de carinho, quer fazer um gesto de carinho para ela, não espere amanhã, faça isso hoje. Vá pelo acampamento dos filisteus, traga água, ofereça hoje. Em terceiro, cultive o sacrifício. Nas batalhas da vida, a estratégia será importante, o cálculo, a preparação, tudo isso será importante, mas Deus será sempre fundamental. Deus será sempre essencial na nossa vida. Por isso, busque a Deus com sede. Busque a Deus como Davi o buscava, ao dizer, ao clamar: ó Deus, a minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Ofereça a Deus o seu sacrifício. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus lhe dê a graça de ter amigos, de ter valentes ao seu lado ao longo da sua vida. Amém.